Cara, lembra daquele episódio onde o Rick leva o Jerry pra um resort onde é impossível morrer? Pois é, cara, em uma das melhores histórias das HQs, o Rick e o Morty viveram uma aventura naquele lugar com muito mistério, assassinato e um plano complicado que mais uma vez mexeu demais com o psicológico do nosso Mortyzinho. Bora trocar uma ideia e conhecer melhor essa história depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, hoje nós vamos conhecer a história da HQ Rick and Morty Presents The Hotel Immortal, o Hotel Imortal. Essa é uma das melhores edições dessa série de HQs de histórias únicas que a Onipress vem lançando e que eu já trouxe até algumas histórias aqui pra vocês. Então antes da gente começar, deixa eu já te convidar a se inscrever aqui no canal agora se ainda não for inscrito, deixar o seu like aí e também ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e histórias que eu trago aqui pra vocês. Se você já faz parte aqui do canal, tamo junto e vamos embora pra mais uma então. Estamos no Resort Imortal, que apareceu lá no episódio 5 da terceira temporada. Episódio sensacional. Aqui nós vemos o gerente geral e chefe de cozinha, o Risoto Groupon, aquele que fez aquela proposta pro Jerry de matar o Rick lá no episódio. Eles estão preparando o jantar dos hóspedes com seus assistentes, quando de repente um alien criança chega perguntando se o pai dele tinha ido lá. E eles acabam escorraçando ali, mandando o garoto embora. Mas quando eles abrem a porta da despensa, o pai dele estava lá, morto. E eles a princípio não acreditam, já que ninguém pode morrer naquele hotel. A não ser, claro, naquele espaço em cima da montanha russa, Whirly Durly, como nós vimos lá no episódio. Mas enfim, um deles até espeta uma faca no corpo do alien ali que sangra, para ter certeza da morte. 3 dias antes, vemos o Rick e o Morty se divertindo na Whirly Durly e o Rick explica pro Morty como funciona a camada em torno do hotel, que é como uma capa de imortalidade. E que levar o Morty lá é uma espécie de presente, por causa de tudo que ele já teve que aguentar. Enquanto o Morty se empolga com as opções de diversão, uma alien ali, roxinha, dá em cima do Rick e ele a dispensa, o que deixa a roxinha muito chateada. E o Rick diz pro Morty que precisa dar uma passada no quarto antes. No caminho, eles passam por um Gronflomita e por 2 aliens, pai e filho, que estão na recepção, nus e explicando que ganharam um concurso para estar ali, sendo que a mulher da recepção tá brigando com eles, mandando eles colocarem alguma roupa. Só que como eles explicam, a nudez é parte da tradição deles. E essa ali é a chegada, né, daqueles 2 aliens que nós vimos no começo, que o pai estava assassinado e o filho estava procurando ele. Continuando, chegando no quarto enquanto o Morty está empolgado organizando as atividades divertidas do dia, o Rick instala a TV interdimensional e deitado na cama, ele diz que viu um agente da federação lá fora, o Gronflomita que eu disse, e que ele prefere ficar de boa no quarto assistindo TV e fora do campo de visão, pra evitar confusão. O Morty fica puto e sai. Legal é que o Rick ele tá assistindo uma versão de Pretty Little Liars, só que ali é Pretty Little Fires. E ainda finaliza com a frase, e todo mundo é suspeito, numa introdução do plot da história que vai rolar. Enquanto isso, no banheiro do resort, vemos um alien ali ouvindo um pedido de socorro de uma das portas. E é o pai do garoto, que mais tarde apareceria morto. Então aqui a história ainda está sendo contada ali nos 3 dias antes. Ele sai de lá agradecendo e dizendo que não conseguia sair. Ele explica que no mundo dele não existe isso de porta, que ele não sabe porque isso continua acontecendo com ele desde que ele chegou ali, de prenderem ele fechando em alguma porta. Suspeito. Enfim, o outro alien então percebe que ele é um Milexarniano e o chama de socialista louco, o culpando pelo declínio das suas indústrias. Ele então o ameaça com algo como: fique de olhos bem abertos porque eu estou por perto. E assim começa a ser desenhada a trama com os suspeitos do assassinato. De volta ao bar, vemos que a mesma alien que deu em cima do Rick estava fazendo o mesmo com esse aqui. E ele conta que não pode deixar o filho sozinho, porque a sua esposa tinha morrido no dia anterior e que estavam ali justamente para tentar esparecer a mente. E mais uma vez ela fica muito pistola por ter sido dispensada. E aí a gente vê que ambos estão ali observando de longe o alien, né, com raiva pelo que tinha acabado de acontecer. Voltando para o presente, vemos que o agente da Federação Galáctica, chamado Cornvalue Daniel, reuniu vários seres ali numa sala como suspeitos pela morte do alien. Ele especula então o motivo que cada um ali tinha para cometer o crime, culpa até mesmo o filho, perguntando se ele tinha sofrido abusos ou algo assim. E o Morty acaba saltando na frente e defendendo o garoto, acusando inclusive o agente de ser suspeito também. E todos se perguntam como é possível que ele tenha morrido, se morrer é literalmente impossível naquele hotel. Nisso a gente sai para ver o resultado da autópsia, e voltando ao bar,
O Mori e o garoto vão até o alien rico que tinha ameaçado a vítima, chamado de Potus, para tentar esclarecer as coisas, e ele está bebendo, dizendo que sabe que vai ser preso, mas jura para eles que não foi ele que cometeu o assassinato. Nisso, os agentes da Federação chegam do nada o acusando, com o resultado da autópsia nas mãos. Eles descobriram que a causa da morte tinha sido envenenamento por radiação. As indústrias desse cara são justamente de isótopos, átomos radioativos, como ele mesmo explica. E então levam ele preso pela morte do Bick Laudermilk. Pela primeira vez o nome dele então é mencionado aqui, do pai alien que tinha morrido. E então, com o crime solucionado, o garoto começa a desabafar com o Mori, dizendo para ele sempre manter aqueles que ele ama próximos, que em Mlexarnia eles nunca se separam, nunca fecham portas, nelas nem existem, que fazem tudo juntos e abertos, porque a vida é curta. E ele conta que uma vez os pais deles brigaram e ficaram tão brabos que o pai dele saiu de perto da mãe e foi pro outro quarto passar um tempo com o filho. E quando eles voltaram, em apenas um momento, naquela primeira vez que eles ficaram separados, ela havia morrido no outro quarto sozinha. E isso acaba tocando muito o nosso Morizinho, que vai lá pro quarto atrás do Rick. E ele conta toda a situação e ainda diz que tem algo de errado e misterioso acontecendo, o assassinato, mas o Rick logicamente não dá a mínima. E o Mori começa a divagar sobre quem pode ter matado e se ele realmente estaria morto. Ele inclusive diz que o agente pode estar escondendo algo e que ele vai dar mais uma olhada para tentar descobrir. Uma paradinha aqui antes da gente continuar para te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no canal e deixar o like aí que é muito importante. Vamos em frente. Logo depois nós vemos então o velório e o Mori faz um discurso no maior estilo Mori, tentando ser legal, mas falando muita besteira. E o garoto acaba por ter um surto e começa a gritar para que seu pai volte, abrindo e fechando o caixão várias vezes, gritando: papai, volte, eu preciso de você. Nossa, cara, é bem triste na verdade. Até cai o corpo ali do caixão morto no chão. Então o Mori pega ele e entra desesperado no quarto para pedir ajuda pro Rick. E o Rick então se propõe finalmente a ajudar. O Mori pergunta pro garoto por que ele surtou e ficou abrindo e fechando o caixão daquele jeito. Mas ele diz que perdeu a cabeça, mas que logicamente o pai estaria morto, que não teria por que não estar. E o Rick diz que a resposta tá bem na frente do Mori. Só que o Mori fica puto, dizendo: por que você tá falando essas paradas? Por que você já não me diz as coisas ao invés de esperar que eu resolva por mim mesmo? E o Rick diz que na verdade o Mori está fazendo as perguntas erradas. E o Mori então pergunta pro alien como que a mãe dele tinha morrido. E o garoto diz que ela morreu de envenenamento por radiação, é claro, e que todos os Mlexarnianos morrem assim, mais cedo ou mais tarde. E o Mori, no maior estilo detetive, começa a investigar dizendo: mas só quando estão sozinhos, né? Mas ele não consegue chegar a conclusão alguma. Na verdade, até eu não entendi nada. Mas o Rick tem uma epifania e ele diz que graças ao Mori, ele sabe o que aconteceu. Inclusive diz que está orgulhoso do trabalho de detetive do Mori e chama ele de Pequena Enola Holmes. Então eles vão até a sala onde os agentes da Federação estavam. Os guardas ficam impressionados de ver o Rick. Um deles disse que até nem achava que ele era realmente um cara real. Então um deles atira ali na cabeça do Rick, mas como eles estão naquele hotel, né, o Rick acaba voltando à vida e ele abre um portal pra fora ali da manta da imortalidade e frita o cara numa explosão de bomba e depois traz o corpo de volta e diz: chame o seu chefe. E o chefe aparece gargalhando, dizendo: putz, eu tenho o Rick Sanchez aqui e tô me preocupando com um assassinato insignificante de alguém que é nada. E então o Rick começa a narrar o que ele descobriu que aconteceu. Quando o Potus inaugurou sua indústria de fusão, ele dominou a fabricação de isótopo de césio, um dos elementos mais radioativos da tabela periódica, e basicamente criou uma mina de ouro. Fez muita grana e com isso, o Congresso vai fazer ele depor a respeito da acusação de monopólio ilegal em frente aos membros da Federação Galáctica, e eles poderiam decidir quebrar os negócios do empresário à força. Mas é claro, né, como o Rick diz, essa seria toda uma jogada da Federação para tirar ele dos negócios e encontrar um planeta onde o césio corre naturalmente no ar. E eles acharam e planejaram colonizar o planeta para ter uma fonte eterna de césio radioativo, quebrar o Potus com acusação de assassinato e destruir o seu monopólio, fechando vários novos contratos de césio com outros. Mas aí o agente questiona o Rick: e como é que você sabe que um planeta fantasioso como esse realmente existe? E o Rick diz: porque o homem que você matou nasceu lá, um grãozinho galáctico chamado Mlexarnia.
E aí então a gente confessa tudo e diz que sim, que o Rick tinha descoberto, e ele diz que não foi ele, mas sim o Morty que conectou os pontos, que o Morty somente não sabia o significado dos pontos, mas o Rick sim. O Rick diz que a atmosfera de Melexarnia está mergulhada em césio, que é o mesmo tipo de átomo radioativo usado no experimento do gato de Schrödinger. E esse povo vive em sobreposição quântica. O quê? Pois é, essa é a mesma coisa que todos perguntam. O Morty ainda diz que entendeu e não entendeu simultaneamente, e o Rick irritado tenta explicar de outra forma. O gato está em uma sobreposição quântica, são as duas coisas, mas quando você abre a caixa, você colapsa a função de onda. Assim você tem uma ou outra, morto ou vivo. Você já ouviu falar no experimento do gato de Schrödinger e física quântica? Eu vou trazer a explicação resumida da revista Galileu aqui para vocês, se liga. A mecânica quântica é clara, se você não conhece o estado de um elétron, deve assumir que ele está em todos os estados possíveis ao mesmo tempo. Para digerir este conceito, o físico Irving Schrödinger bolou um famoso experimento mental batizado de gato de Schrödinger. Funciona assim. Um gatinho está dentro de uma caixa com partículas radioativas que podem circular ou não. Só que quem está de fora da caixa não sabe o que aconteceu, ou seja, se o gato fosse uma partícula, estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Se a substância radioativa não decair, o medidor não aciona o martelo e não quebra o frasco. O gato vive. Caso a substância radioativa decaia, o medidor aciona o martelo, que quebra o frasco e mata o gato. Ou seja, para quem está de fora, o gato pode estar vivo ou morto. E essa seria a sobreposição de estados quânticos. Mas o estado quântico só é definido com a observação. Entendeu? Mas o Rick continua explicando. Ele explica que tem tanto césio radioativo no corpo daqueles seres que eles estão sempre vivos e mortos ao mesmo tempo. Estão todos na caixa de Schrödinger, por assim dizer. Todos eles, juntos. E contanto que eles mantenham um ou outro à vista, a função de onda fica só de uma forma, vivo. Mas quando um deles fica fora da vista, a função de onda pode acabar de outra forma, morto. E foi o que aconteceu com a mãe do Alien. E com o pai também. Enfim, sabendo disso, os agentes mandaram a viagem grátis para os dois e prosseguiram com o plano, tentando matar o pai, como ele tinha feito primeiro com a porta do banheiro e depois com a porta da despensa, sabendo que em algum momento ele poderia estar morto, uma jogada de dados, como diz o Rick. E que, claro, com isso ele colocaria a culpa no Potos. E aí o Morty pergunta, tá, mas e a manta da imortalidade? E o Rick explica que o campo é um dispositivo temporal e que com sobreposição quântica funciona diferente. Abrir a caixa te dá um estado ou o outro, e se o gato está morto, isso quer dizer que ele já estava há muito tempo. E então o Morty olha pro garoto e fala, então era isso que você estava tentando fazer, abrindo e fechando a caixa. E o garoto aos prantos diz que achou que talvez pudesse trazê-lo de volta. Que triste, cara. Enfim, o agente vai embora e diz que o empresário ainda vai ter que depor, e o Morty se desespera dizendo, então o nosso assassino foi embora, o Sr. Potos vai perder tudo, a Federação Galáctica vai invadir o planeta do Jandy. Acho que eu não tinha falado o nome dele pra vocês ainda, né? Mas sim, o pequeno alien se chama Jandy. E o Rick concorda com tudo, e o Morty pergunta, mas o que nós vamos fazer? E o Rick sugere, parque aquático? E eles vão embora empolgados com os brinquedos, e acabam fechando a porta na cara do pobre do Jandy, que provavelmente morreu, ou está vivo. Quem sabe? Ninguém sabe. E é por isso que a história acaba com um fim ou não é o fim, ao mesmo tempo. Ah, genial, cara! Eu adorei essa história, achei realmente uma das melhores dessa série aí que apresenta histórias soltas acerca dos personagens e também sobre momentos vividos pelos nossos personagens principais. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. O que você achou da história do Hotel Imortal? Você gosta dessas histórias das HQs de Rick and Morty? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ah, só para lembrar vocês, essa HQ não está disponível ainda no Brasil, então você encontra ela talvez em alguns sites em inglês, ou também disponível para comprar lá na Amazon dos Estados Unidos, se você consegue alguma forma de acesso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aí, se inscrever aqui no canal e me seguir também lá nas redes sociais. Muito obrigado para você que ficou aqui comigo até agora. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que